Pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Começar a explicação na página 154 da apostila. Ela fala de população e amostra. Para eu saber o que é uma população, o que é uma amostra, tem a leitura aí indicada para vocês, mas eu vou fazer uma breve explicação. A população é o total de uma situação. Então, se eu vou verificar uma cidade, quantas pessoas moram nela? Eu preciso saber a população total. Consultar casa por casa, bairro por bairro, para descobrir quanto é essa população. Mas e se eu quero ter uma amostra? A amostra é uma pequena parte desse total, dessa população. Então, se eu quero saber a preferência dos moradores para a próxima eleição, se eu quero saber qual a preferência dos moradores para criar um ponto turístico, nem sempre eu preciso verificar com toda a população. Eu posso pegar uma amostra que vai ser a minha base para a minha pesquisa. Tal porcentagem preferiu isso. E esses vão representar o interesse aí da minha população. Então, algumas coisas eu preciso realmente da população completa e outras eu posso fazer com uma amostra. 155, ela vem falando de tabelas e gráficos. Então, de um modo geral, a gente precisa conhecer essas tabelas e gráficos e saber interpretar eles. É isso que vai permitir que a gente consiga resolver um exercício de matemática, fazer a leitura correta de uma informação quando ela chegar até a gente, quando está assistindo a TV, quando vê um jornal, quando vê uma notícia na internet, entender como é que essa notícia está sendo dada em relação ao que ela está sendo dada. Bom, de um modo geral, o gráfico ele vai precisar ter um título para a gente entender do que é que ele está falando. Normalmente, em uma das direções, ele vai ter os valores que eu estou representando e cada informação, as opções, as variações que eu tenho. Podem ser os meses do ano, se for alguma coisa que eu tenha relação com os meses do ano, e a quantidade que cada mês, sei lá, vendeu, produziu, depende da informação que está sendo dada. Ou se for uma pesquisa, a quantidade de pessoas que preferem aquele objeto são as informações contidas no gráfico. Então, o título, as quantidades e as minhas opções. Aí na página 155 tem dos times de futebol preferido. A quantidade, o nome do time e o título do gráfico. Então, basicamente, é isso. Esse é um gráfico de barras que é um dos principais que são usados. Na página 156, temos um gráfico de linhas que também é bastante usado para algumas informações quando são transmitidas num jornal, do crescimento e decrescimento de alguma situação. Os pictogramas são gráficos que, além de gráficos, eles têm o desenho representando e esse desenho tem relação com o objeto que está sendo falado. Então, consumo de água diário. Então, é um tamanho de uma gota. As gotas maiores e o valor que ela está representando daquele país do uso. Um pictograma é um tipo de gráfico que apresenta desenhos para representar as quantidades indicadas. E resolvendo com vocês o exercício 1 na página 157, para que vocês possam dar andamento no restante, o exercício fala assim: o Brasil é o segundo país em quantidade de transplantes de órgãos. No ano de 2007 foram realizadas 23.884 transplantes. Observe na tabela. Então tem uma tabela. Poderia ser um gráfico? Normalmente. Então tem um título: quantidade de transplantes de órgãos realizados no Brasil em 2017. É onde eu identifico sobre o que está falando. Depois, na tabela tem o órgão, corações, córneas, fígado, pâncreas, pulmão e rim. E a quantidade de cada um. Geralmente, os exercícios vão pedir para que a gente identifique alguma coisa nessa tabela ou nesse gráfico. Então vamos para as perguntas. Qual foi o órgão que teve a maior quantidade de transplante? Eu vou olhar na minha tabela
que quando uma informação está organizada na forma de tabela, é bem mais simples para eu identificar qual é o maior, qual é o menor, qual é a soma de todos, do que se ela tivesse dentro de um texto para eu extrair essas informações. Então, o maior é o transplante de córnea. E o menor é o transplante de pâncreas, juntamente com o de pulmão, que é um empate aí em 112 a quantidade. Temos também a letra B. Qual é a diferença entre as quantidades de transplantes de rim e de fígado realizados em 2017? Diferença significa conta de subtração. Então, eu vou subtrair a quantidade do transplante de rim menos a quantidade do transplante de fígado. 5.929 menos 2.109, que é igual a 3.820. Então, essa é a diferença entre os dois transplantes. Então, os exercícios normalmente são assim, de uma comparação ou identificação da informação, fazer uma leitura com calma, procurando os detalhes. Essa é a dica que eu deixo para poder resolver os exercícios de gráfico.